Pias e gurias, welcome to the podcast daí, the better, the best, the big of the world south. Gostou dessa? Começamos internacional, internacional. Então vou traduzir para quem não sabe, né? E quem não entende esse inglês de índio. Bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão aqui com o Júlio, o pior host. E acho que o pior em inglês também agora, né? Que vocês descobriram. E o Gaúcho está ao meu lado. Tu conseguiu rodar na escola do Joel Santana de inglês. Tu tá de parabéns. Faltou algumas coisas só. Boa noite, pessoal. Começou muito Good bem. night, my friend. Estamos com, agora sim, uma pessoa que sabe falar inglês. Nosso teacher, Murilo. Teacher Murilo. Como é que você tá? Tudo certo? Sim, tudo certo. Uma coisa que eu sempre falo, né? A única coisa que eu aprendi com o inglês da escola foi I love you, que significa bom dia. Moreno em francês. Moreno em francês. Épico, né? Eu lembro uma prova de inglês que eu só acertei por causa da música do Guns N' Roses lá, cara. Tinha umas palavras, tipo, muito parecidas com daí que eu sabia, porque, nossa, eu ia rodar naquela prova. E antes de mais nada, vamos começar com a blogueirinha, então. Vamos lá, seguinte, já estamos começando, então é o seguinte, depois tu vai esquecer, a conversa vai ficar boa, caralho, 4. Cara, tu não vai prestar atenção em umas coisas que pra nós são importantes. Pra ti, foda-se, pra nós é muito importante, que é se inscrever no canal, ativar ali o sininho de notificações, que daí toda vez que a gente posta um vídeo aparece pra ti. Deixar o teu like aqui no vídeo, que é muito importante pra gente também, pra alcançar mais gente e tal, de repente até quem sabe ganhar dinheiro, né? Tu vê, a gente quer também, né? Além de entreter vocês. E comentar, compartilhar, dizer se tu gostou, se tu não gostou, falar mal do Júlio pra caralho, pode falar. De mim não, eu magoo muito fácil, tá? Então, faça isso aí e siga a gente no Instagram, @podcastdaí, que é onde a gente bota os nossos cortes também. Isso aí, e só, antes de mais nada, o Gaúcho tá com uma novidade do cadeirinha ali, gostosa ali. Podemos já de Cara, aquela cadeirinha seguinte, ali, olha... Como você sabe, a gente grava aqui na Barbearia Gentleman's, na Brigadeiro Franco, 4036, no Rebouças. E a nossa última novidade é as cadeiras equipadas com massageador, tá? O massageador, ele tem multifunções, ele faz massagem nas costas, no cóccix, na lombar, nas coxas, é muito bom mesmo. Você também pode desligar ele se não gostar. Mas, cara, é um negócio fantástico, tem várias velocidades, esquenta. É um a mais que a gente botou para os nossos clientes aí, que muitas vezes só tem esse tempinho do corte de cabelo, da barba na semana para relaxar. Então, é trabalho, é aquele tendel, pau comendo, chefe enchendo o saco. Em casa, o cara chega em casa, né, tem que lavar a louça, tem que... É explorado pela esposa, né, coitado, não consegue sair pra tomar uma cervejinha com os amigos. Vem pra cá. Né, não consegue ter um banho mais demorado. Então, cara, o cara vem pra cá muitas vezes pra relaxar, pra dormir na minha cadeira, não julgo, não filmo, não gravo se tu roncar. Então, cara, agora um massageadorzinho aí pra deixar o cliente da Gentleman's mais confortável. Tem uns Marcelinho Tatu também, o melhor, cara, em tatuagem preto e branco. Dá uma olhadinha lá no Instagram deles, é muito boa, cara, as tatuagens. E, cara, algumas pessoas mandaram mensagens no direct do Instagram, falando que a gente fala da pizza que é gostosa, mas eles não conseguem ver elas. Eles não conseguem ver a gente saboreando. Então hoje... a gente vai comer e conversar. Aí vocês vão ver o que é uma pizza gostosa. E tá boa essa, hein? Essa tá boa. E vamos começar. Eu vou me servir e aí tu vai começando aí. Vou servir uma de cada. Vai servindo aí todo mundo. Teacher Murilo, vamos falar sobre você, que é o principal aqui. Onde você nasceu? Bom, eu nasci em Ribeirão Pires, São Paulo. Perto de Ribeirão Preto? Na verdade, não. Nada a ver. Ribeirão Pires faz parte da região metropolitana de São Paulo. Ali é tipo Araucária de Curitiba, sabe? Cidades ali. Pra quem não conhece, é Big Ribeiro Pires, né? Nossa. Tem gente que é aluno dele e fica meio perdido, então é Big Ribeiro, né? Jesus, você vai ser desse nível hoje, vai ser isso desse aí nível. mesmo? Faz sentido. Love de Joel. Então tá bom. Você lá veio pra cá com quantos anos, cara? Então, eu vim pra cá faz exatamente 6 anos. Eu moro aqui desde 2018. Faz tempo já? Faz Faz um tempo. Tô me adaptando, né? O pessoal me ouve nas aulas de inglês no YouTube, eles falam assim, o que mata é ser o sotaque de paulista do interior.
Mistura um pouquinho, né? A gente começa... Era uma... Sirva-se, coma, por favor. Está aqui para isso. Oh, Não é muitas cenográfico. graças. Não é cenográfico. Muita gente achava que era cenográfico. Não é cenográfico. Muitas graças. É só a caixa, a gente quer reaproveitar a caixa a Faz cada 4 episódio, semanas né? a gente tá com a mesma caixa. Eles nem sabem que a gente pega. Mais uma pergunta agora, voltada ao inglês. Depois a gente vai pra tua vida, mas agora que você falou do sotaque. Sotaque de interior. Principalmente Paraná, interior de São Paulo. Até Curitiba a gente tem um... É mais fácil pra falar inglês? Cara, varia muito, né? Quando a gente fala de inglês, existe variações de vários sotaques no inglês também, né? A gente relaciona muito a inglês americano e britânico, né? Uhum. Mas também tem o inglês indiano, inglês australiano. E existe também essa diferença dentro de cada região. Se a gente vai nos Estados Unidos, existe várias diferenças de sotaque de uma região para outra. O inglês de Nova York, por exemplo, não é o mesmo inglês Do sul. da Califórnia, que também Do não é o Sul do mesmo Sul. da Flórida, que também não é o mesmo do Texas. Não é diferente do Brasil, né? A gente fala que há uma separação nisso aí, né? Uhum. E aí, em relação a qual sotaque é mais fácil, né? Pra gente que é brasileira, eu acho que varia muito da necessidade, né? Muita gente aqui, quando pretende viajar pra Inglaterra, por exemplo, consome mais conteúdo britânico pra lidar com esse tipo de realidade, né? Então varia muito a sua necessidade no fim, né? Uhum. Tem gente que me procura pra estudar inglês só pra responder e-mail, porque o emprego exige que a pessoa saiba só digitar e escrever. Tem gente que já lida com esse lado da fala, né? Preciso falar, preciso conversar. Tem gente que me procura pra aprender a falar inglês só pra trabalhar com ligações. Tipo call center nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Então varia muito da necessidade mesmo, né? Agora eu não vejo que existe uma dificuldade em relação a quem mora no interior, quem mora na cidade grande. Eu tenho aluno em todas as O que eu regiões. digo assim, mais que é você imaginar do Brasil. vamos supor, gaúcho. Gaúcho ele não fala por quê. Ele já fala um porquê. Aham. Então, e o americano não fala esse R, mas assim. A pronúncia, né? A pronúncia. No caso, digamos assim, o que ele quer dizer é que dependendo do sotaque, a língua enrola mais ou menos. Aham. Então, por exemplo, o interior, a língua é enrolada. Então, de repente, para certas palavras do inglês, facilitaria, em tese, né? Agora, o gaúcho, ele já fala mais aberto, ele tem a língua mais presa, de certa forma. Então, poderia ser mais difícil. É isso que... Tem essa diferença ou nem tanto? Bom, dentro do inglês a gente movimenta certos músculos labiais que no português a gente não movimenta, né? Por exemplo, a gente fala a palavra carro no inglês, né? A gente fala car porque é o modo que a gente conhece, car, né? Mas de acordo com a transcrição fonética, você pronuncia isso mais aberto. É tipo um car, far. Quem tem esse tipo de pronúncia aqui, né? No Brasil, esse R mais puxado, acaba tendo muito mais facilidade, né? Tanto que quando a gente vai ensinar isso, a gente fala que é tipo de um R caipira. A Entendi. gente fala que é car, far. Você realmente tem que levar a língua lá no céu da boca. E é muito mais fácil nesse É por isso, quesito, por isso né? que eu achei que nós, com esse sotaque, é um pouco mais fácil. Pra mim, o mais difícil é o TH. Porque imagine. O thing, sim. Tem. É que, Ó, viu? É que você se entrega, né? O O TH, não, o TH, TH você se Mas entrega. sabe uma fazer. coisa legal disso aí? É que o som do TH no inglês, a gente aprende na escola desse jeito, realmente, né? Gramaticalmente é dessa forma, só que você vai pra Irlanda, tem vários lugares que eles usam o T e Think. não é som de TH. E aí, pra ensinar o som do TH no português é um desafio, porque você ensina, a pessoa acha que é um som de V, acha que é um som de F, de S, de D. E a gente fala, é um fonema que não tem no português, né? E no inglês tá cheio de sonzinhos assim que não tem. No inglês a gente tem a vogal A, que é uma vogal que não tem no português, né? Se eu perguntar pra vocês, por exemplo, como é que fala amor em inglês? Love. Love. Eu ia no Você love. tá falando inglês britânico ou inglês americano? Inglês. Mas como é que a gente aprende a vida inteira? A Love. gente aprende o love. O love. Sexo. Love, só que Wagner você... Love. Wagner Love, a Love, música né? do Love. só Love, só É, Love, né? love. Só que aí você chega na prática, não tem uma música internacional que é cantado Love. Internacional, né? Fora do Brasil aqui. Não tem britânica, americana, você pega os Beatles, você pega Justin Bieber, não tem porque a pronúncia é Love. É um dos quesitos que atrapalha a gente desde pequeno, né? Muitas palavras a gente aprende a pronunciar errado, reproduz a vida inteira Já errado. E aí na prática não consegue entender. Então é um exemplo, né? Porque eu falei do som do A, e a palavra love se pronuncia desse jeito mesmo. Love, com o som do A.
Ou o britânico, love. I love you. Eles têm uma coisinha mais formal, né? Tem, por What do exemplo. you think? É um negócio mais... Ou às vezes love. What do you love? O que você ama, né? Who do you love? E... É que assim, eu penso assim, se o cara fala love, vai lá na gringa lá e fala love, e os caras ficam meio assim, manda eles falarem caipirinha direito. Pois é, não, o que eu penso é o seguinte. Ah, fala caipirinha Porque então, assim, irmão. ó, a gente teve na Copa, 2000, não sei até se tu já trabalhava nessa época com inglês. Eu comecei Mas- a dar aula em 2012. Na Copa a gente teve uma preocupação muito grande com receber os gringos falando inglês. Então todo mundo quer trabalhar na Copa e etc e tal. As placas de rua mudaram, airport, não sei o que e tal, pra E cara, você vai mostrar lá em qual São era as Paulo, é ruas. tudo assim ainda, Entendeu? é tudo inglês. Tudo em Subway. As vozes Isso, pra das gente- pessoas dentro do metrô lá, né? Isso, station e tal. Welcome to Deu the pra Subway. sempre. Station offset, tá ligado? Então imagina, vamos lá. Pensa bem. A gente fez esse esforço danado e que, cara, eu vou te dizer, eu não sei até que ponto é preguiça, até que ponto é uma incompetência do governo, do ensino público, seja ele estadual ou federal, em ensinar de um jeito errado, porque a gente percebe que o inglês de cursinho, o inglês nativo, o inglês de conversação numa aula eu e tu, e o inglês da escola, eles são muito diferentes, a forma de ensinar, né? E aí o que acontece? A gente fica 13 anos abaixo de verbo to be e não aprende o verbo to be. Então vamos lá, o que acontece? Dentro dessa dificuldade, você tem a galera que sempre fala assim, ó, não, você aprende mesmo se tu for pra lá. Se tu for pra lá, tu vai aprender o inglês de lá, tu vai Da vida falar real. com os caras. E detalhe, tu pode ser um cara formado em cursinho aqui, que não sei o que lá. Depende e também. no- Se você for pra New Jersey, né, Miami, num- você não aprende nada. num né? Willard, Tem não, brasileiro. não vamos falar mal porque É. dos caras do Willard, né, da cultura do Reino Unido, essas escolas assim, né, de um GISC. E aí diz que tu chegava lá e os caras olhavam pra ti estranhando. Tipo, esse cara tá tentando falar inglês. Eu ainda acho, e aí é opinião minha, que o cara tem que ter obrigação de te entender. Porque se a gente teve a obrigação de entender eles aqui, com um português meio um obrigado, um português zoado Falar, deles, Ai, que bonitinho, ele falou ou obrigado. ter que falar inglês com eles. Não, aqui qualquer cantor que dizer eu te amo, Brasil, pronto, Ah, né? ele Os cara falou molha obrigado. tanga. Tem homem molhando tanga. Então o que acontece? Eu acho que os caras tinham que entender que eu quero um potato fries. E eles que se virem pra entender o que eu quero, tu tá ligado? E outra, Faz sentido. vai ter Copa lá, você acha que eles estão se preocupando em colocar a placa em português? Você que se vire e aprenda minha língua. e aprenda minha língua. Tem esse negócio aqui, né? Nas empresas, se o funcionário vai pra fora, ele tem que estudar inglês pra ir pra empresa no exterior. Se vai vir um gringo, o cara tem que estudar inglês pra receber Pra o falar gringo. com o gringo. Quer dizer, a gente já cresce com essa cultura, né? Que Espírito de vira-lata, né? Gira lá, realmente. exatamente. Tem o Leandro Hassum, um abraço pro Leandro Hassum, sei que ele assiste. Que ele fala no stand-up dele, que ele fala que ele tem raiva da mulher dele. Eles foram pra Alemanha, o cara estudou, ele tava com o dicionário assim, ó, e pedindo uma blusa lá, não sei o que, ela olhou pro cara e falou, traz uma blusa verde, M. Aí ele falou, mas você tá louca, você acha que ele vai te entender? O cara veio com uma blusa M verde. Não. Ela consegue se comunicar com qualquer um com a língua portuguesa e falar com eles. Então, Mas realmente tem muitos gringos que entendem o português lá fora, né? E é aquilo, né? Muita gente fala que o mais importante é você conseguir a comunicação de fato, né? Muita gente se trava no inglês por conta da preocupação com regras, né? A gente Exatamente. carrega esse negócio, não, preciso falar certinho. O cara tem que te entender, velho. Eu ouvi essa semana de Exatamente. um aluno meu que foi morar nos Estados Unidos, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu descobri que 90% dos problemas que os brasileiros têm nos Estados Unidos vem dos próprios brasileiros. Os brasileiros falam mal dos brasileiros, os brasileiros ferram os brasileiros. Isso aí. Cara, eu tava vendo isso aí, vocês podem pesquisar. Orlando explodiu de brasileiro. Lá tem uma bronca que o americano ele gosta de cortar cabelo com o barbeiro americano e o brasileiro gosta de cortar cabelo com o barbeiro brasileiro. Então, assim, ó, como explodiu de brasileiro, meio que faltou mão de obra, foi um monte de barbeiro brasileiro pra lá, os caras ganharam grana pra caramba. Lá tem um outro curso que tu tem que fazer, uma licença que tu tem que tirar, que demora um pouquinho pra ser barbeiro e tal. Só que, o que se fala? Que desde que deu essa explosão de brasileiro, tanto aqui quanto em Portugal, lugares que o brasileiro vai, ele estraga. Então aumentou o índice de furto de coisa que tava no pátio.
Ah, se começar a sumir roupa do varal. Aí tu vê, isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de chinelão. Isso é coisa de brasileiro. Sumir roupa do varal, sumir bicicleta de criança, sequestro relâmpago. Cara, isso é muito coisa de brasileiro. E aí, o que se fala? Que os brasileiros que vão ilegais pra lá, geralmente eles vão trabalhar pra outros brasileiros. E é um bagulho meio Capitão do Mato, assim, que o cara olha pra ti e fala, velho, eu sei que tu tá ilegal, eu não vou te pagar e acabou, irmão. Vai chorar pra quem? Já era. Que o brasileiro que dá o golpe no brasileiro. É real isso aí, cara. É tipo o chinês. Não tô ligado, chinês eu já Ou não. chinês ou coreano, não sei qual, Eles, mas eles se sabotam entre eles. eu É que a gente já faz isso aqui, mas vi uma lá matéria, fora, eu vi uma né? matéria naquele, passava no SBT, que era tipo o repórter de lá, sabe? Ah, não é o Roberto Cabrini lá? O Cabrini era- Ah, o Cabrini é Que foda. eles estavam investigando sobre isso, principalmente em São Paulo. Que tinha esse negócio que os caras chegavam ilegal, eles pagavam muito mal, aí colocavam pra trabalhar vendendo Isso. pastel e mal pagavam eles. E o legal é que o pastel nem é comida típica, né, deles. O mais louco, É né? porque eles descobriram que dá grana em São É. Paulo, né, cara? É isso. Aí estourou o pastel, né? Mas diz que o brasileiro que dificulta a vida dos brasileiros nos Estados Unidos, enfim. Não, realmente, é. E tem uma outra questão que, dependendo de onde você tá, volta aquela coisa que você tava falando, tem lugar que não gosta de imigrante mesmo, porra. Aqui a gente não tem. Não tem lugar que tu vê que realmente o pessoal é meio estranho com O que homossexualismo. acontece muito é que as pessoas com generalizam, né? Isso. Elas vão num lugar específico dos Estados Unidos, né? Vai num McDonald's E acho que foi tudo igual. e acha que não, lá os americanos não gostam dos brasileiros. É. Não, tem muitos lugares que os brasileiros são amados também, né? Mas é aquela coisa, se o brasileiro pegar uma má fama, foi ele que criou. Mas é aquele É negócio, isso também. é a mesma coisa que você mostra lá nos Estados Unidos, um brasileiro sendo maltratado. Ou alguém sendo maltratado. A polícia pegando alguém e batendo. Eles só fazem isso, os Estados Unidos inteiro. Pega o Brasil e só mostra a parte ruim. O Brasil é só do mesmo jeito que olham só aqui, né? Aqui é bunda, é samba, e o Rio de Janeiro é junto com a Amazônia ali, porque é tudo junto. Por quê? Porque eles só veem isso no Brasil. Quando chega aqui e fala, nossa, aqui tem apartamento, tem Acho que tem prédios. carnaval em todo lugar, né? Aham. Turismo Não, é Vem pra sexual Curitiba mesmo. então. A Vem gente pra Curitiba tem no que carnaval, entender que não é pessoal. Não. Não é pessoal. É a Então, cultura que a gente vende. Exato. E não é a cultura que a gente vende, que eles vêm. E lá, se o brasileiro é maltratado, cara, o mexicano também é, o argentino também é, o europeu também é. Não, mas a Argentina O tem- canadense, os caras têm uma bronca feia com o canadense, que a gente vê em série, filme, tudo. Mas a Argentina até aqui. Mas tudo bem eles serem Releva, maltratados. releva. Então, Até cara, é entendo aquela bem. coisa, não é que o cara odeia brasileiro, ele odeia qualquer gente que vem de fora. Ele acha. É aquela coisa que se criou muito no Brasil quando começaram a vir imigrantes haitianos, venezuelanos. Ah, vão roubar emprego da galera que tá aqui, vão tirar a oportunidade, porque já não tem lugar pra gente, já não tem emprego pra gente. Cara, eles criaram a América meio que sozinhos. Eles criaram, né, a América do Norte. Olha como cria esse negócio do América, né? Eles criaram os Estados Unidos meio que sozinhos, cara, na raça. No American Dream e o caralho a 4. Ó, American Dream, gostou? Tá mais ou menos? Sonho americano, né? Então, cara, agora que tá bom, aí todo mundo quer ir. Porque os outros lugares tá uma bosta. E aí chega lá e dá golpe, e rouba, e sonega imposto, e faz as mesmas coisas que fazia aqui. Não tem como pegar uma boa fama Mas lá, também, né? lá é preso, né? Não tem como pegar uma Não boa funciona igual aqui. E contando um pouco da tua história, como é que você entrou nessa de Estudar inglês. professor de inglês? Bom, eu comecei com inglês em 2001, cara. Passei na frente de uma escola de idiomas, comentei com a minha mãe que eu queria aprender inglês, né? Eu não tinha, que ser com 7 anos de idade, eu tinha 7 anos de idade, não tinha noção nenhuma do que era, né? Eu sabia que era uma coisa diferente da língua portuguesa. Eu lembro que na época minha mãe fez um esforço pra me colocar no curso de inglês. Aí comecei de 2001 até 2011. É uma escola, né, conhecida, né? Na época eram poucas escolas tradicionais, né? Daí então, estudei esse período. Depois que eu saí, eu ainda não sabia conversar. Eu era completamente travado. Uma das coisas que eu falo muito hoje, né? Que o aprendizado ele não depende só do estudo de regras em si. Se você depende só disso, tá na merda, né? Então qual que era a minha mentalidade na época? Eu vou fazer todos os livros da escola. Quando chegar lá no último, mesmo, eu vou aprender a, né, falar inglês, vou ser fluentão e já era, Na né? escola. Não, essa era a minha mentalidade, né? Quando eu saí, eu não sabia conversar, não sabia um monte de coisa. Enfim, eu tive a oportunidade de começar a dar aula de informática primeiro
né? Eu fazia cursinho de informática também, que tava em alta pra caramba em 2010, 2011. Comecei como professor de informática. Certo dia, eu tava dando aula de informática e aí o coordenador da escola que eu trabalhava falou assim: a professora de inglês faltou. Você não quer cobrir ela hoje lá? Aí eu falei: faz um tempo que eu não tô em contato com inglês, né? Vou aceitar o desafio, né? Aí eu aceitei o desafio, só que, tipo assim, meu inglês tava bem... aquela coisa, né? Muito conhecimento teórico, pouca prática, né? Daí, então, comecei a dar aula de inglês, né? No primeiro dia assumi algumas turmas, a galera curtiu, pediu pra continuar. E aí eu decidi abandonar a informática e focar só no inglês. Foi aí que começou uma jornada de imersão, realmente, né? Aí eu comecei a entender que não adianta você ter conhecimento de regra, você conhecer livros gramaticais e não saber conversar inglês, né? Aí eu comecei a me lembrar dos professores que eu tive em escola pública, né? Estudei escola pública minha vida inteira. E eu me lembro que quase nenhum deles falava inglês. Quer dizer, o professor letrado, não estou generalizando de forma alguma, né? Mas eu conheci muitos professores que são licenciados, letrados, mas não conseguem conversar inglês, porque na faculdade de letras você não aprende a falar inglês, você aprende a como se tornar um professor e passar aquilo, né? Ter didática para ensinar aquilo. E aí eu comecei a perceber que realmente ter domínio de regras, mas não conseguir ir para a prática, era uma coisa que me faltava. Aí eu comecei a me envolver muito com filme, com série, com música. Eu comecei a usar esse universo interativo, né? Prazeroso que eu já tinha costume de assistir coisas, né? E eu comecei a me envolver no inglês dessa forma. Comecei a assistir muito, eu baixava muito filme, né? No famoso torrent da vida. Então, eu comecei a estabelecer um hábito de imersão no inglês. Então, eu comecei a ler muito, comecei a escrever muito, comecei a traduzir muito, né? Eu baixava arquivo de legenda, colocava no filme, assistia sem legenda, com legenda. E aí eu percebi que o meu inglês deu um baita de um salto fazendo esse tipo de imersão, bem mais do que quando eu estava estudando em escola tradicional. Foi aí que eu decidi realmente, certo dia, falei, não, vou trazer isso aqui para a sala de aula, né? E a escola que eu trabalhava como professor, a primeira, era uma escola muito simples, muito pequena, né? Eles tinham um livro que não era muito bom. Eu falei, cara, eu vou aplicar esse método em sala de aula. Fui lá, peguei uma cena de filme lá, aleatória, montei uns slides, passei na sala de aula e comecei a ensinar inglês com filmes na sala de aula, né? Aí que os alunos deram uma ideia pra mim, né? Falaram assim, professor, por que você não pega esse vídeo, essa cena, isso aqui que você fez hoje Enfia no meio aqui? do teu... Não. Grava, como? Enfia no meio do teu... Aí vai a merda. Os alunos já... Por que você não pega, monta um vídeo, sei lá, faz alguma edição e publica no YouTube lá? Acho que vai dar boa, né? Os caras falaram isso aí, né? Só que eu não tinha conhecimento nenhum, né? De YouTube, né? Eu não gostava de câmera. Falei, vou testar esse bagulho aí. Aí fui, editei, fiz um vídeo tal, bonitinho. Postei. Aí eu decidi dar o nome no canal de inglês com filmes. Aí começou uma metodologia. A gente criou um método realmente de ensinar inglês com filmes. E aí eu comecei esse trabalho de postar semanalmente. Todo dia uma cena de filme de 30 segundos, 1 minuto. Ensinando tradução, sentido das palavras, pronúncia, ensinando a pessoa a pronunciar aquelas palavras, a como aplicar aquilo na vida real, pegar aquelas palavras do filme e criar frases. E aí, consequentemente, o trabalho, né, nos primeiros 6 meses deu uma explodida. Né? Muita gente chegou, muita gente viu aquilo como uma coisa nova, muita gente amou o método porque era uma forma de você trazer algo prazeroso e somar a educação com o entretenimento, né? E fugir do comum, né? E, por exemplo, hoje a gente tem, tanto de streaming, na época não tinha, né? Mas a gente tem hoje Netflix, Amazon, HBO e um monte de coisa que você consegue assistir com legenda em inglês, você consegue praticar. E aquilo, na época, me ajudou demais a crescer na internet, porque eu comecei a trazer um entretenimento para a sala de aula, né? No caso ali, a sala de aula começou a ser o YouTube. Comecei a ensinar a gente daquela forma, com série, com música, com filmes. E, de fato, a gente conseguiu crescer na internet dessa forma, né? É legal. E só, o Murilo trouxe aqui a Black Old dele. O que é Black Old, Gaúcho? Aí já não... A nega véia. Nega véia. Quer um pedacinho de... Não, obrigada. A Black Old tá só nas filmagens hoje.
Deixa eu pegar um parênteses aí do que ele falou. Essa coisa interessante dele, quando ele foi ensinar, ele começar a aprender mais ainda. Existe uma teoria chamada Pirâmide de Glasser. Eu sou louco por essa teoria, que é a Pirâmide de William Glasser, que ela te dá, ela te mostra melhores formas de aprender em formato de pirâmide. Então, por exemplo, de 10 a 20% você aprende lendo. De 20 a 40% você vai aprender escrevendo e repetindo. De 50 a 70%. E diz que o método que tu mais aprende é ensinando. Ensinando. A pirâmide de Glasser acredita que entre 90% e 100% do aprendizado tu vai ter, né, total, ensinando. E meio que foi isso que tu aplicou, de certa forma, né? Exatamente. E eu comecei a perceber o seguinte, eu comecei a perceber que muita coisa que eu tinha aprendido em sala de aula, eu comecei a ver o conteúdo e falei, mano, não é possível, velho, que os caras me ensinou desse jeito e tem um jeito mais simplificado, mais prático de ensinar, né? Eu entrava na sala de aula e falava assim, hoje eu vou ensinar pra vocês Simple Past. A cara dos caras já... Nossa, aí eu entrava na sala e falava, hoje a gente vai aprender inglês com os Vingadores. Os caras, agora sim e tal, né? Aquela empolgação. Mas eu ensinava Simple Past através da cena de filme, né? Então era uma forma de prender atenção também, né? Uma coisa é eu falar pra você que eu vou ensinar inglês, só que eu vou ficar ensinando regra, ensinando... né? E aí muita gente realmente desprendia do aprendizado simplesmente por ser chato. Por ser sem graça, porque... aquele negócio ali só repete as mesmas regras, né? A gente passa a vida inteira estudando verbo to be. O formato é velho, vamos ser sinceros. O formato é velho. O formato, cara, ele tá ultrapassado. Esse formato de escrever num quadro, ou de tu dar uma provinha de internet, um textinho de internet, e fazer a pessoa ficar conjugando o verbo to be na repetição, já passou há 20 anos, desde a internet, velho. Foi, já era. Eu vou dizer pra você que... E tem uma coisa interessante também, que tem aquela... que eu não vou falar de novo, não vou citar nomes, mas ele deve conhecer, eu quero até a opinião dele sobre isso. A Fisk? Que é aquela... Não, é aquela que tem a caneta que fala inglês. Porra, não é a caneta que tem que falar inglês, eu tenho que falar inglês, essa caneta que vai a merda, caralho. Que bom que ela aprendeu, né? Eu não vou Agora poder usar a vez. caneta por aí. Tu tá entendendo, pra falar com as pessoas. Literalmente é a canetada, né? Tá ligado? Então, tipo assim, poxa, imagina, ele simplificou de uma forma muito usual e que ele falou mais gostosa de aprender. O aluno gostar mais de aprender. Principalmente o aluno mais novo, né? Sim. Que tá aprendendo ali. E uma coisa que eu sempre falo, talvez eu entenda muito mais inglês do que falar. Porque eu assisto muito filme legendado. Sabe que essa é a principal dificuldade das pessoas? Eu produzi uma aula no YouTube recentemente e eu peguei lá todos os bloqueios, né? Que a gente ouve muito comentário, a gente lê muito comentário, né? E aí eu peguei lá os principais, um dos principais é esse aí. Eu entendo muito, eu compreendo várias coisas, consigo entender, consigo traduzir, mas na hora de falar é um problema, né? É um travado, eu consigo né? falar, eu travo, né? Dá um branco, né? A gente simplifica isso por muitos modos, né? Porque a gente, em relação ao inglês, a gente tá muito mais do lado passivo, de você receber informação só, né? A gente vê, às vezes, coisas em inglês, a gente assiste coisas em inglês, mas a frequência da gente externar isso, o output, né? A gente fala que tem o input, que é colocar pra dentro, né? O output, que é externar isso, há uma frequência muito menor nisso. Dificilmente a gente pratica a nossa fala em inglês, com base naquilo que a gente vê no dia a dia, né? E hoje o inglês tá quase tudo, né? Exatamente. E o que tu não domina, tu não tem segurança, né? Exatamente. Basicamente. E aquilo que a gente tem dificuldade é um sensor que mostra aquilo que você não tá acostumado ainda. Então, pô, eu sou ruim de falar. Tem gente que acha que é por conta do QI, porque a pessoa nasceu com dificuldade. Não, eu não sou inteligente para falar inglês. Não tem nada a ver. Tem a ver com o seguinte, a dificuldade está mostrando que é um sensor, né, de alguma coisa que você não domina ainda. Então, o cara que hoje tem dificuldade de falar, né, a pessoa que hoje tem dificuldade de falar, é porque ela não está suficientemente habituada naquela habilidade. Dentro do inglês a gente divide em 4, né? O ler, o escrever, o ouvir e o falar. Se a gente dividir no modo que a gente aprendeu a língua portuguesa, segue uma ordem nisso, né? Porque a gente aprende primeiro a ouvir. O ouvir é o primeiro sentido aguçado no ser humano, né? Começa logo na barriga da mãe, que você consegue ouvir do lado de dentro. Quando nasce, qual que é o primeiro sentido que é aguçado depois disso? A criança, com base naquilo que ela começa ouvindo dos pais, ela começa a reproduzir falando. Até os 5 anos de idade, a média, né?
a criança só ouve e fala. Ela não consegue ler, ela não tem capacidade de leitura, de entender os símbolos, né? Então, a fluência no idioma, ela tá muito mais ligada ao que a gente ouve e fala. Só que criou-se essa ideia de que não, você precisa aprender todas as regras, o lado visual, primeiro para depois se aprender a falar. Sendo que no nosso formato de aprendizado natural da nossa língua materna não foi assim, né? Então a gente, às vezes, acaba dificultando muito o modo de aprender o idioma. E até porque quando tu vai falar o inglês, eu sempre gosto de pegar esse exemplo que é de um meme, que é, por exemplo, tu pode muito bem saber escrever pen e pen, mas e na hora de pronunciar? No pen, no game. Tu vai ver sem caneta, sem ganho. Entendeu? E na hora de pronunciar? Pronúncia que é importante, Tem velho. uma cena no filme do Hulk com o Edward Norton, quando o Edward Norton Sei, era o 2008. Hulk. Que ele tá no Brasil, aí ele fala, I'm hungry. I'm hungry. Mas ele I'm fala em angry, português, né? eu estou com fome. Aí os caras, você tá com fome? Ele queria dizer que tava nervoso. Então tem essas... tipo assim, não me deixe nervoso, né? daí ele fala, eu estou com fome. O que ele tem a ver com isso? E é interessante, porque no inglês tem muitos termos que são parecidos e tem muitos que têm até sonoridade igual, literalmente. Você pega É o próprio palavra... angry, né? Então, nesse caso aí, o nervoso com raiva é angry, né? E Ali ele deu uma leve... E com fome? E com fome é hungry, que é faminto, né? Um é angry, o outro é hungry com um sonzinho de R ainda. Mas é fácil pra Mas você que é escreve professor, igual. mas é Isso? bem parecido. Não, se escreve... Não, na verdade não, porque o hungry se escreve H-U-N-G-R-Y. Hungry. Já o nervoso se escreve apenas com A. Angry. A-N-G-R-Y. Entendi. Mas, por exemplo, tem termos no inglês que tem exatamente o mesmo som. Se você pega a palavra filho, son, e sol, sun, é literalmente o mesmo som. Não tem nenhuma diferencinha assim pra você. Aí tu vai pelo contexto. Você difere pelo contexto. Muita coisa você difere pelo contexto. Mesma coisa que eu perguntar pra vocês, como é que você difere sexta com C e sexta com S? O que difere é só, não tem como, né? Você nunca vai lidar com a palavra solta. Até pra escrever, a galera escreve errado. Já vai se embananar. Exatamente. Mas eu quero conhecer um professor de coreano, cara, também. Porque coreano também é algo assim, cara. Não é nem o jeito da pronúncia, é o jeito de você falar o jeito que você fala muda a palavra. Tom, né? Cara, é incrível, cara. E só pra passar aqui, a pizza que a gente tá comendo aqui é mussarela, batata frita, parmesão, cheddar original e bacon por cima, cara. Tem coisa mais americana que essa? Very tasty, guys. E a outra é calabresa mussarela. Brasileira, então tem Brasil e Estados Unidos aqui. Não, eu achei interessante porque o nome da pizzaria é em inglês, né, cara? Você já manjou, né? Aí eu tenho que fazer uma pergunta, falando do nome da pizzaria, já que a gente pegou. Minha esposa implicou comigo, ela assiste a gente. Ela implicou comigo que a primeira vez eu Então falei... uma visualização é dela, então. É dela. Ela implicou que eu falei pizza mais teste. Aí Teste. era mais Cara, taste. por dentro E aí- aqui, me remoía. Isso. Nossa aí senhora. o que acontece? Eu queria saber de ti o seguinte. Tu tem o costume de... Claro, hoje tu é professor, tu consegue conhecer as duas formas e tal. De abrasileirar as palavras. Por exemplo, Ford Fusion. Não é esse o nome do carro, mas é assim que a gente fala. Tu tem esse costume ou não? De Só um abrasileirar as pouquinho. palavras? Então por isso Vou você falar mudou direito. pro taste? Hã? Por isso que você começou a falar taste? Taste. Foi, ela pegou no meu Obrigado. Tasty. E aí tem o som do Y, né? Que é o somzinho do I no final, né? Tem certos padrões no inglês que faz a gente simplificar o aprendizado, né? Existe um padrão que é o seguinte: toda palavra que termina com TY, você vai enfatizar o som do I. Então você pega o número 20, é 20 ou 20, né? Dependendo do sotaque. Mas você enfatiza o TY, o som do I. Então você sabe que aqui é tasty, por conta do Y que tem no final. Por quê? Porque tem essa palavra derivada do taste, que é o sabor, gosto, né? Nesse caso aqui é saboroso, delicioso. Mas tem o termo taste que termina com E, que aí já não enfatiza o som do E, ele termina no som do T, que é taste. Entendi. Então, leves diferencinhas, né? Mas é interessante isso. Por exemplo, a gente já brasileirou muitas palavras do inglês, né? Uma delas é o computador mesmo, o portátil que a gente chama de notebook, né? A gente já fala errado já, né? Notebook. Isso, notebook. A pronúncia é notebook. Notebook. Só que notebook não significa computador, significa caderno. A gente chama isso aqui de notebook porque virou uma cultura. Você vai em qualquer loja grande,
você vai ver notebook, você não vai ver laptop, né? Uhum. Laptop seria o nome... Você imagina que é não, você imagina que é outra coisa, né? Não, laptop é aquele infantil. Laptop, eu penso que é um brinquedo. Laptop é infantil, notebook é de adulto. WhatsApp também, né? WhatsApp também, né? Que é derivado da expressão WhatsApp, Uhum. que é uma expressão que, tipo... É meio que um trocadilho. É um trocadilho. É um trocadilho. Mas né? tu costuma brasileirar ou tu fala certo? Tu te cobra pra falar certo? Cara, tem certas coisas no Brasil que é mais legal você falar errado mesmo, né? É porque daí você Notebook. parece o cara chato. Tipo assim, Netflix, Facebook, né? Mas daí você parece o cara chato, tipo, I leves. Aí você vai querer. Então, pô, É a mesma coisa. deixa eu falar teste. Cara, tem gente que fala até Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, né? Harry É Potter. Harry Potter. Aí você vai falar Harry Potter. Não, você não vai falar, você vai falar Harry Potter. Isso é interessante, porque tem a questão, às vezes, do nome do filme, da série ser em inglês, né? A gente tem aqui as traduções que vêm pro português de forma adaptada, né? Muitos filmes são adaptados no português pra o título ficar chamativo, né? Por exemplo, vocês já conheceram algum filme que tem um título muito diferente Já. no real? Ah, não, Já. tem alguns, né? Cara, tem um que eu adoro que é. Eu não lembro o nome em inglês, mas é um nome bem simples, assim, sei lá, Slay. Sei lá, deve ser isso. Mas o nome em português é Render-se Nunca. Prender Nunca, Render-se Jamais. Entendi. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, é Duplicane o nome do filme. É Duplicane, que é tipo gêmeos, é uma coisa assim, né? Tipo, o cara ele é igual. É uma cópia dele. Eu não conheço o filme. É do Van Damme. Eu sou da época do Van Damme, eu adoro esse filme. Barbaridade. Não, mas é interessante. Por exemplo, tem aquele filme A Espera de um Milagre, né? Uhum. Clássico, né? O nome do filme não tem nada a ver com A Espera de um Milagre. Se chama The Green Mile, que é a Milha Verde. Que é só o nome do lugar que eles trabalhavam lá. O nome do Corredor da Morte lá se chamava Milha Verde. Tem outro também que é o Jogos Mortais, Uhum. Sal. que é só. Que é o nome apenas, né? do cara que Que é o nome fez do cara, o... que é Dick Sawyer. É, e tem um que eu adoro que é As Branquelas. As branquelas. White Chicks. White Chicks, não tem nada a ver. A Só gente- que é melhor traduzir, né? Porque senão ia ficar muito estranho. A aqui em minha esposa português. gostava de um e a gente apanhou pra achar, que era o Amigos, Amigos, Mulheres à Parte. Que isso nitidamente é uma expressão brasileira. Duvido que o nome do filme em inglês fosse assim. E não era. E obviamente. Você pega lá, tem um filme que se chama The Hangover, que significa ao pé da Se letra beber não ressaca. case, Se beber cara. não case. Esse é Pô, o fantástico. título em português ficou muito melhor. Mas ficou Hangover. muito melhor. Você pega lá, The Transporter, o transportador, eles traduzem aqui pra carga explosiva. Carga explosiva. Pô, tem certos títulos que realmente Que é melhor pra... deixa melhor. Deixa mais emocionante. Eu só tô procurando o nome do filme aqui, já te falo, do Van Damme, que é muito legal. Tem outro também que é aquele romântico, Como Se Fosse a Primeira Vez. Que no inglês, se eu não me engano, é 50 First Dates, que é os 50 primeiros encontros. Tem nada a ver. Tem um que é o 500 Dias com Ela. Já que tu falou de romântico. Que na verdade é 50 Days of Summer. Porque o nome dela é Summer. E aí ia ficar 500 dias de verão. Então não ia ter ficar nada legal a ver. ficar 500 dias com ela. Os caras trocaram. O nome do trocadilho. filme em português do Duplicane é Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Olha o tamanho desse nome. A vingança nunca é plena, não matar o homem joga, né? envenena. Parte 2. Nossa, Não, mas eu vou falar, teve um que eu fiquei chocado, que é se eu não me engano, é o oitavo filme do Velozes e Furiosos. A saga, ela segue o título, né? Fast and Furious, Uhum. Velozes e Furiosos. Chega no oitavo, o título não é Fast, eles usam o termo Fate, que é destino, né? E aí o nome do filme é The Fate of the Furious, que é o destino do Furioso. A história, se você analisar os títulos, né? O Furious é o Toretto sempre, né? Sempre se referiu Sim. a ele. E, por exemplo, se você pega o primeiro filme do Velozes e Furiosos lá, que é The Fast and the Furious, que é o Rápido e o Furioso, se refere ao Brian e o Toretto. Os caras falam, na real, que realmente tem essa origem, o título, né? Mas você pega nesse oitavo filme, o título realmente é O Destino do Furioso. The Fate of the o Furious. problema é se Que a é galera... um pouco mais quando ele assumiu também o comando. O problema é se a galera lê The Fat. Aí você assiste o filme em inglês, realmente tem cena, tem um momento que a vilã lá fala pra ele, não, esse é o seu destino, né? Tipo, this is your fate. Aí tem a ver, né? Eu adoro quando aparece o filme e eles falam o nome do filme. no meio do filme. E o mais legal pra mim foi o Guerras Secretas. Que no final o Doutor Estranho fala O Guerra Infinita. não foi? Endgame. Daí, não, daí ele fala no Guerra Infinita. Guerra Infinita. Aí Ele o fala, Guerras Secretas vai ser em "We are in the 2028. endgame right now", assim, né? Endgame. Nós estamos no jogo final agora. E né? o nome do segundo é Endgame, que mudou pra... Nem lembro o nome. Ah, o Ultimato. Ultimato. Né? Né?
última. Até que não ficou longe, legal, né? Cara. Mas embalando nessa... tipo assim, a jogada final, o jogo final... Embalando nessa, eu vou te mandar umas perguntas aqui. Antes de ler as perguntas, deixa eu perguntar, já que a gente tava falando disso, achei engraçado. Me lembrou, me acendeu uma luzinha. O que tu acha daquelas traduções de forró? De música. Aquilo é muito bom. Esses dias a gente tava brincando com a Meu Anjo Azul, que é Still Loving You. Não tem nada a ver com Meu Anjo Azul. Tu tá entendendo? Isso é muito bom. O que tu tem pra dizer pra nós, cara? Entendeu? Tipo a Stephanie do CrossFox. Que eu sou demais. Aquilo é muito bom. Eu sou o Stephanie. Nada compara a criatividade do brasileiro. É demais, né? Principalmente pra música, né? Tem muitas versões, né, que realmente trouxeram pro português que não tem nada a ver com a Mas eles fizeram versões, né? Eles fizeram versões que é realmente não isso. são traduções. Não são traduções. Porque eles pegam e fazem tradução. O que mais fez sucesso foi do Michel Teló. Que eles traduziram lá e um monte de gente cantando. É o Amor também. É o Amor, é uma das músicas pegaram aquela mais Se Eu Te Pego, né? E ficou All If I Catch. Mas eles traduziram ao pé da letra, né? Traduziram ao pé da letra. Mas a gente faz muita versão. Tem gente que faz. Tinha música que eu gostava do Zé de Camargo, do Alexandre Pires, que depois eu descobri versão. Pode crer. E eu não consegui Não escutar sabia. a versão. Não, Eu falava, não, aquela do Alexandre é bem melhor. tem uma que estoura, que estourou, que é aquela Na Hora de Amar. Do Gustavo Lima, que na verdade também é do Sim, grupo de mas forró. eu já E aquilo conheci é essa Rock música. Set, não tem nada a ver. É Spin of the Time, alguma coisa assim. Spin of the time. Cara, tem nada a ver. E aquela do Shallow Now, que bombou. Juntos e Shallow Now é muito bom, né? Juntos Cara, e Shallow Now. coloco juntos e chamo pra não perder. Now. Então Muito só, bom. só fazer umas perguntas pra você traduzir pra mim aqui. Pra o pessoal que não entende inglês. The Jump of the Cat. O pulo do gato. Brother from the Sky. Irmão do céu. Mano do céu. Mano do céu. São coisas que a gente tem que traduzir, né, cara? Dick Stick. Ixi. Como? Dick Stick. Dig stick. Bom, dig é cavar, stick é... Ah, então não. Cajado. Dick era de outra coisa que você tá falando. Ah, depende. Pica-pau. É pica-pau. What I have bird. O que eu tenho a ver? Exatamente. E want? Quero. Suck, suck. Ah, beleza. Eu tenho uma. Desculpa, Agora, só traduzir tem pra uma. você, ele falou que eu quero. Eu falei, desculpa, tá? The Life Snake. Essa é boa. Essa é Snake, muito boa. Black River and Only Lemons. Black River and Only Lemons. O que é? Não. Rio Negro e Rio Negro e Solimões. Então, essas coisas E tem que aquela traduzir. Nobody Has Door. Nobody has door. Door é de porta? Nobody Yes Door. Porque tem, é igual o Snake lá. Ninguém se Tem importa. Ninguém se importa. que- e a Vida Cobra também é muito foda, cara. The Life Snake é Eu demais. adoro o brasileiro, que ele faz umas jogatinas assim. E, cara, a gente falou que é muito antiquado ainda o jeito que o professor brasileiro tem que ensinar nas escolas. Ele tem que ensinar daquele jeito porque é o que passa a cartilha pra ele e vai ter que fazer aquilo. Como faria pra mudar essa mentalidade, cara? Porque o aluno cada vez mais tá ficando, vamos dizer, mais inteligente porque a internet tá batendo na porta. É, como você falou, tudo que a gente olha tá escrito em inglês. Então a pessoa aprende. Eu aprendi muito, como eu disse, eu escuto bem inglês e consigo ler bem inglês, por quê? Porque na minha época o videogame não tinha legenda. Era todo na raça. Até japonês eu aprendia lendo com o Winning Eleven. Até Ronaldo sabia escrever com o Winning Eleven. Então a gente se virava um pouco mais. Mas hoje em dia tem tudo na mão ali. Então como é que tinha que mudar a fórmula? E o aluno Olha, tá mais preguiçoso. principalmente vale do público, lembrar né? disso. Tem um ponto positivo e um ponto negativo nisso, porque a gente tem hoje a informação na palma da mão, né? Só que a futilidade ela também tá na palma da mão, né? E hoje, estatisticamente falando, o conteúdo educativo no YouTube é o menos assistido. Eu falo pelos professores que eu conheço e pelo meu conteúdo também. Por exemplo, o público que menos me assiste na internet é a faixa do 0 aos 20. O que mais me assiste é de 35 a Que 55. quer aprender, porque quer uma língua nova Pra ou você ir ter uma pra ideia, fora. de 65 anos de idade pra cima tem mais gente assistindo do que de 0 a 20, cara. Que legal, cara. Fico chocado com isso, porque hoje realmente o que mais bomba no YouTube, o que mais bomba na internet, né, em todas as redes sociais, né, TikTok, YouTube, Instagram, é o conteúdo de entretenimento. É o conteúdo de humor, é o conteúdo que realmente diverte a pessoa que tá assistindo. Então aquilo, né,
como fazer para resolver isso nas escolas? A gente fala que realmente o problema está na raiz, né? O método a qual é utilizado hoje nas escolas, os professores já entram em sala já sabendo que aquilo ali não funciona. Você pega ali uma turma de 30 pessoas, como é que você vai fazer eles aprenderem a falar inglês? Os professores já não entram em sala de aula com essa missão de falar inglês, eles entram com a missão de eu preciso passar a matéria. E eles não entram nem falando, né? Não entram nem falando. Há professores que se destacam nisso. Pô, é um desafio muito grande você fazer uma turma de 30 pessoas praticar inglês. Como é que você faz isso quando existe desinteresse, quando existe desrespeito, quando E existe... facilidade pra você saber as coisas em inglês, né? Eu já E tudo vi tem tradução. tradução? Eu já vi Só que aí você professor pega o não material do deixar tu governo. ir no banheiro se tu não falar que quer ir em inglês. Eu mijava na calça. Só que aí você pega um material do governo, né? Que tipo de conteúdo eles ensinam? É um conteúdo raso, é um conteúdo que não chama atenção. E hoje, infelizmente, o que não chama atenção vira desinteresse. Infelizmente, isso é um fato, né? Hoje, quem procura conteúdo para estudar de inglês, pô, qualquer coisa que você precisa aprender hoje, qualquer coisa, tem um site, um artigo, tem alguém ensinando na internet, cara. Professor de inglês é o que mais tem no YouTube. Tem gente que dá curso de graça no YouTube, né? E realmente tem muito conteúdo bom, tem muitos professores bons na internet, né? Só que aquilo, da mesma forma que tem tanto conteúdo bom, há muita aleatoriedade no meio disso tudo, né? As pessoas chegam lá na internet, no YouTube, e um dos comentários que eu mais recebo é: por onde que eu começo? Como que eu vou começar? Por onde? O que é relevante? O que não é? Né? Hoje, quando a gente vende curso, né, eu trabalho com duas metodologias, né? Um curso básico e um curso completo. O que a gente vende de fato, antes de tudo, é a organização. Olha, aqui a gente tem um passo a passo, né, que vai mostrar exatamente por onde você deve começar e para onde você deve ir com um acompanhamento, né? Porque hoje, realmente, a internet tem tudo. Qualquer coisa que você quiser saber sobre inglês, se você quiser aprender gírias, expressões, você vai abrir páginas lá que tem mais de 300 expressões para você aprender. Então, assim, da mesma forma que tá tudo muito fácil, há um desinteresse muito grande da população brasileira. O brasileiro ele já não cresce com essa necessidade de que eu tenho que falar 2 idiomas. É diferente do americano, do europeu, que já nasce com essa identidade de ler livros, de mergulhar em outra língua. Pra gente ainda é algo muito incomum ver alguém falando 2 línguas, alguém falando 3 línguas, né? E em muitos países no exterior isso é a coisa mais normal, uma pessoa que fala 2, 3 línguas. Cara, é o que eu falo, eles estão ainda querendo colocar, não sei se já colocaram espanhol na... Cara, se for pra ensinar Pela do mesmo jeito, velho, né? mas se for pra colocar do mesmo jeito, disso. não ponha, porra. Eu sou muito, é o 3º ou 4º podcast que eu tô falando, eu sou muito a favor da escola ser período de manhã e de tarde pra criança. Ah, eu sou pai, eu também sou a favor. Cara, Sábado e domingo, se vocês quiserem. Não, também. tá aí, O Lula falou que tinha que, verdade. que vencer as aulas da pandemia. E aí, meu velho, é a promessa que tu fez pra nós, que ia ter aula no domingo, tô esperando. Cara, eu sou muito a favor que você tira a criança da rua, ela vai aprender, coloca uma língua nova lá, mas só que desse jeito, assim, de aprender um esporte, aula de computador. Pô, hoje em dia, cara, o trabalho do futuro é isso aqui, ó, é computador, Internet. Mas de 0 a 20 que é o quê? Sim, sem tem ir pra escola, o que eles querem? deveriam, Rebolar a bunda no TikTok. Pior que é verdade. Esse Tem é o muitas problema. coisas que poderiam ser ensinadas nas escolas, né? Empresarização, empreendedorismo, de forma prática, né? De forma real. Além disso, a educação financeira também. Tem vários... Você pega hoje um conteúdo estipulado pelo MEC, pela... Cara, você percebe que é tanta coisa inútil que é jogado pro aluno ali, pra ele fazer realmente perder tempo com coisas que na vida real não vai ajudar ele. Quando ele sair da escola, vai estar desinformado com coisas da vida real, sabe? E é por isso que tem tanta gente ganhando dinheiro com cursinho. Entendeu? O Flávio Augusto não ficou rico à toa. Tu vai pegar aí qualquer cursinho unificado, qualquer cursinho pré-vestibular, os caras não ganharam grana à toa. Exatamente. Porque tu já não entra na faculdade com o que tu aprendeu na escola. Mas como assim? Entendeu? Isso não faz sentido nenhum, cara. Eu digo que o que mais vai crescer agora, além de cursinho, eu acho que é aula online. Com certeza. Professor, igual o Murilo tá fazendo. O ano de 2020 Tem um amigo meu que dá aula de marco, química, ele né, na vende. educação. Cara, isso vai ser o... eu acho marco. que a Hoje- gente Hoje a evoluiu faculdade 5 anos, EAD né? chegou no mesmo nível, né? Uhum. Já não é mais inferior à presencial. E eu acho até melhor, entre aspas, melhor, porque, claro,
junto você consegue aprender um pouquinho mais, consegue tirar dúvidas. Mas quem quer tirar dúvida é quem quer aprender. Você coloca 40 alunos dentro da sala de aula, 20 estão estudando e os outros 20 estão no barzinho ou estão pensando em outra coisa. Então, se a aula de o cara que está assistindo é porque ele quer assistir, ele quer aprender. O que não quer, ele não vai nem... Não, e eu vejo um pouco também, cara, que tem uma questão assim, ó, se a gente for falar, né, você que falou da galera do 0 a 20, eu, Vilmar, com opinião pessoal, eu sempre fui a favor da redução da maioridade penal. Então eu acho que você tornando a criança o adolescente responsável antes, ele se preocupa com a vida antes e não com o bunda lelê. Então o que acontece? Com 16 anos o cara pode votar, o cara pode dirigir. E ele pode escolher ou não tomar uma bebida de álcool. Porque ele faz isso de forma ilegal também. E ele pode ser punido pelos atos que ele comete, barari, baroró. E aí a gente pega outros exemplos de países que aplicaram coisas parecidas, Estados Unidos, etc e tal. E aí dentro disso aí, você tem a adolescência. Por que eu tô falando disso? Porque vamos lá, você entra hoje no ensino fundamental, ou seja, quando sai do ensino infantil, entre 6 e 7 anos de idade, tá? Tu vai sair com 14, aqui ó, já, entendeu? Sabendo o que é certo, sabendo o que é errado, fazendo besteira, talvez até trabalhando, tá? Com 14. Tu fica mais 3, isso sem rodar, nós estamos falando sem rodar. Tu fica mais 3 no médio, sai com 17. E tu sai sem saber o que tu quer da vida, velho. Tu sai sem saber o que tu quer da vida, sem saber o quanto é importante tu saber viver. Tu sai sem saber fritar um ovo, tu sai sem saber fazer um currículo, tu sai sem saber falar em público, então nem se fala. Tu sai sem saber o português correto, sabe, sem saber matemática correta, sabe, sem saber falar inglês, mas tu ficou 15 anos nisso aí. Então, mas tá é errado. onde eu tava cutucando. Tá errado, cara. Tá muito atrasado o ensino. E hoje eu me deparo com muita gente de 22 anos, 23 anos, que também não sabe o que Porcaria quer nenhuma fazer da vida. o que é estudar, o que é... E, cara, ainda digo que não é culpa dele. Não. O ensino foi muito fraco. É tudo uma cultura, tem isso mais vem de ensino. Por isso que eu falo, tem que ser o dia inteiro, tem que colocar no currículo primeiros socorros e saúde financeira. São duas coisas que tem que entrar no currículo e depois dos 14 anos, estuda o que você precisa. Se você vai ser da saúde, beleza, você pode estudar química, física, estudar... Agora, se você não for, por que você vai estudar isso? Eu tava conversando com um amigo meu, cara, que eu reparei na escola, que eu me arrependo de não ter estudado mais quando eu tava na escola. No ensino médio. Porque eu aprendi, não, e no fundamental também, porque eu aprendia bem. Eu sempre fui um cara que aprendia bem, eu sempre aprendi, sem precisar anotar no caderno, por exemplo. Só que, quando eu reparei que o 6 e o 10 passavam igual, pra que eu vou tirar o 10? Eu ia no 6. Não me importava com o 10, porque o 6 e o 10 passavam igual. Quando eu reparei que você pode faltar o primeiro trimestre e faltar o segundo trimestre, desde que tu não quebre lá os 75%. E brincar no primeiro e no segundo e durante o terceiro bastante. E que daí lá no terceiro vão te dar a prova da prova da prova de recuperação pra tu não rodar. E que tu só precisa de um 6. Cara, eu larguei de mão. Porque daí eu achava tudo aquilo um saco, desinteressante. O que eu queria fazer? Eu queria tocar violão, eu queria jogar bola, eu queria fazer coisa legal. Então, eu acho que além da forma de ensino ela ser defasada, tem um desinteresse muito grande. O desinteresse... E pior é que ele não virou nem jogador nem cantor. Né? Entendeu? Há um desinteresse muito grande. Eu vejo que muitos que são desinteressados, assim como tem também os que são interessados, né? Eu vejo que quem é interessado entendeu de fato a importância que tem o aprendizado na idade... jovem, digamos, né? Eu já me deparei com adolescentes de 13 anos, 14 anos que já eram fluentes no inglês, cara, consumindo conteúdo do YouTube. Gente que um dia alguém falou que era importante, a pessoa entendeu, não, de fato é importante. Porque a gente cresce realmente indo pra escola, o pai falando que você tem que estudar, que é importante, mas tem muita gente que não leva isso em consideração. A gente percebe lá na frente que não, de fato era importante aquela merda. É importante. Podia ter aprendido muito mais. Importante. Só que tem gente que consegue ativar esse negócio cedo, né? Não, realmente é importante investir.
o aprendizado numa segunda língua. Como outros países, por exemplo. Que daí que nem a gente tá falando, pô, na Mas é Europa cultural, é comum né? falar Mas é duas cultural daí. línguas e etc e tal. É cultural. E aí a gente vê, às vezes, crianças lá dos primeiros anos da educação básica nos Estados Unidos, na Europa, que estão aprendendo coisas que aqui a gente vai aprender no médio. Então, peraí, tem que ter alguma coisa errada. Mas tem né? coisas também que eu já ouvi falar. A matemática do Brasil é muito mais difícil que em outros lugares. Não, Diz que a gente sabe muito mais matemática do que em muitos lugares. Muito mais tem... que o básico. Sim. Mas se tu pegar, por exemplo, biologia, não. Biologia lá na terceira, no segundo ano do fundamental lá dos Estados Unidos, eles já sabem a questão do azinho e do azão. Tá ligado? E aqui, cara, a gente vai pegar na Ah, mas finaleira. eu acho legal isso. Tá, mas se eu for, sei lá, professor de inglês, o que eu vou usar o azinho e o azão? Ah, por tu isso vai que eu saber falo. se o filho é teu, né? Não, mas tudo Peraí, daí peraí, tem DNA, peraí, daí tem peraí. DNA. Aí que tá. Eu vou saber se o filho é meu se eu for da saúde. Eu preciso disso se eu for da saúde. Quero entender como é que faz a parte da química. Eu acho que depois, ali no segundo grau, acho que não é mais segundo grau que fala. Não sei como que é. Hoje é segundo grau, É segundo grau? Hoje é segundo grau. Eu acho que daí sim você deveria aprender o que você vai cursar. Ah, sim. Aí você deveria ser destinado a isso. Sim. Mantendo português e matemática, isso aí você usa em qualquer área de trabalho e na vida, mas você ter a tua parte direcionada. Naqueles últimos teus 3 anos, você aprender bem sobre aquilo e chegar na faculdade não tão cru. E Aí detalhe que eu sou a favor. ele que era da área da informática, talvez ele concorde comigo, o ensino público, em geral, não dá bola ainda, até hoje, em pleno 2023, vai estar até o Toguro aqui daqui a pouco, em pleno 2023, ano da tecnologia, Elon Musk fazendo foguete, até hoje o ensino público não dá bola pra tecnologia. O cara tá aqui pra Até falar. hoje, velho. Isso é inacreditável. Isso é O inacreditável. Murilo tá aqui pra falar, o cara dava aula de informática. Pois é. É horrível isso, né, cara? Porque a gente percebe que a educação não tá acompanhando a tecnologia. Muitas coisas poderiam já ter sido, já há muito tempo, ser automatizada. Pô, você entra num restaurante hoje, tem um tablet lá pra te atender, né? Pra você digitar lá. Por que não pode ter isso numa escola, né? Por que não podem automatizar algo do tipo que realmente facilite a informação, facilite o acesso? Eu vejo que muitas coisas poderiam já ter sido aplicadas já a partir de agora. E eu vejo que isso faz com que a educação no Brasil seja ainda muito atrasada por conta disso também. E hoje em dia, a maioria de emprego hoje em dia é na internet. Nos Aí- rankings mundiais a gente tá sempre atrás, né, cara? Aí você tem que ir lá no TechPook, que é louco de caro pra você conseguir aprender uma coisa legal. Os caras construíram um baita negócio lá. Nem sou patrocinado pela PUC, tô falando bem. Mas eles construíram um negócio muito legal pra quem quer aprender sobre isso. Não, eu tenho muito cliente da área do TI, por exemplo. É uma galera que ganha bem, trabalha muitas vezes para empresas de fora, tem muita proposta de empresa de fora, muitas vezes vai embora, vai morar lá com tudo pago, etc e tal, visto de trabalho, tudo certinho. E aí tu vai ver o que eles tinham? Tecnologia em inglês. Ou seja, 90% da galera não tem isso. Não tem noção básica de programação, etc e tal. Quem dirá inglês. Mas esse é o futuro e a galera não investe. Então quem tem que dar essa orientação é o Teacher Murilo. E vamos lá, onde te acha? Bom, no YouTube, Teacher Murilo mesmo, né? youtube.com/Teacher Murilo. Pra quem não sabe escrever teacher, soletra pra nós, vai. Soletrando. Teacher. Teacher. E quem não sabe soletrar Murilo. E teacher é de professor, pra você que não sabe, tá? E professora é teachera, segundo Chaves. É verdade. E... Cara, eu fiz uma aula ensinando inglês com Chaves e eu peguei essa cena aí. Tu pegou essa cena, massa. Avião, avião, gavião, gavião. Gavião. Esse acha no YouTube. Acha no YouTube. E como que é o nome do canal no YouTube? Teacher Murilo mesmo. Teacher Murilo. Aham. E no Instagram, e como é que você dá as aulas? Só pelo YouTube? Então, eu tô no Tem aula Instagram particular? também. Instagram é teacher.murilo. Tô no TikTok também, teacher.murilo. Entrei pro TikTok recentemente, E né? faz dancinha Tá americana e bombando tal. pra caramba lá também agora. Ainda não faz dancinha, Ah, né? tá. E pra dar aula, você tem particular também? Então, atualmente eu não dou mais aula particular, né? Então, o que eu fiz? Eu criei uma metodologia, realmente com aulas gravadas, um pacote imenso de aulas, organizadas do zero à fluência, literalmente.
E aí eu criei um curso que se chama Do Zero à Fluência, Jornada do Zero à Fluência. E esse curso compra onde? No link teachermurilo.com. No Instagram mesmo tem lá. Tem lá no Instagram. Aí você tem, compra lá e... Aí é possível se inscrever. Atualmente a gente abre uma condição de até 12 vezes de R$100 pra entrar nessa jornada. E ganha caneta que fala inglês. Não. Isso não serve pra porra nenhuma. A caneta que fala inglês. Nada contra... Quem tem a caneta que fala quem inglês. tem a caneta que fala inglês. Que é a tal... E... Faz a blogueirinha. Então, A blogueirinha cara, final. vamos supor que tu não fez o que eu te mandei fazer lá no início. Já tô mordido contigo. Já não gosto mais de ti. Já tô... Em outros, em outros podcasts não a gente já tinha ameaçado que a gente ia mandar uma foto do Júlio pelado, tá? Agora eu vou Na ser verdade, pior. eu tô A gente sem nada por baixo. Eu vou mandar uma foto do Júlio pelado de costas. Eu tô avisando. Vai ficar... Como é que eu tenho essas fotos? Não interessa, mas eu vou mandar. Te inscreve no canal, velho. Não te custa nada, mas pra nós ajuda pra caramba. Vamos fazer um drama agora. Por favor, cara. A gente só pedindo. Nunca te pedimos porra nenhuma. Tamo te pedindo. Te inscreve no canal. grátis. Pô, te inscreve no canal. Ativa o sininho, cara. Entendeu? Pô, o vídeo é tão legal, o cara é tão legal contando uma história maneira, ensinando a gente aqui, a gente aprendendo. Pô, comenta com teus brother. Compartilha pra aquele cara que pronuncia Fusion ou Fusion e inventa vogal que não tem. Entendeu? Que pronuncia teste. Manda pra ele, zoa ele, fala, ó, meu, tá errado. Olha, tá ligado? Não é a mulher desse cara. Pô, entendeu? Exato. Dá like no vídeo. Like tá certo? Like? É assim que se fala? Like. Like. Dá like, dá like no vídeo. Entendeu? Sou joinha. Segue a gente no Instagram, @podcastdaí. E, claro, agora vamos falar também dos patrocinadores. Pizza Mais Tasty. Aí, acertei? Isso? Tasty. Tasty. Cadê a caixa? Tasty. Pizza Mais Tasty. Cadê a tampa? Que tampa? Aí, ó. Pizza mais tasty. Mais tasty. Isso? Plus Tasty. Pizzas plus tasties. Plus Tasty. Aí, ó. Sigam os caras. Aí, hoje a gente comeu aqui uma pizza que tinha batata frita, bacon, cheddar, muito boa. Tinha uma outra aqui de calabresa com mussarela, acertei? Cara, eu tô fã dessa calabresa com mussarela. Não, a de batata frita me pegou. Não, mas eu sou fã dessa Mas aqui. eu vou parar. Eu Eu vou parar. curti mesmo. Eu tô tentando perder Mas os essa quilinhos. aqui, E se eu não conseguir perder os quilinhos graças à pizza mais tasty, eu vou tentar tatuar um tanquinho. Faz dia do Aqui lixo. lá com o Marcelinho, que é o cara do preto e branco e cinza. O cara é monstro lá. Então talvez ele consiga fazer um sombreado, um tanquinho em mim, caso eu não E vai ficar consiga o legal, meu cara. tanquinho Novidade é ponto. natural. E se eu não conseguir, venham cortar o cabelo aqui na Gentleman's pra que pelo menos eu seja rico. Venham cortar o cabelo aqui comigo, porque, né, se eu não for bonito, pelo menos rico, quem sabe eu consiga, já que inteligente também não deu. É isso, eu falei E o mais de todo mundo. legal, que você fica rico e a pessoa fica bonita. Ah, não, com certeza, os caras vão Bonita sair com aqui. massagem e desconto. Cara, bonito eu não prometo, porque depois vem nego aqui com cara de zagueiro do Goiás, vai cabelinho zagueiro na do régua esporte, aí, ó. e aí vai querer que eu transforme o cara no Beckham. Mas arrumado eu consigo, arrumado, ajeitadinho na régua e tal, presença, consigo. E consegue, e tem parcerias aqui com o Clube Gentleman também. Temos, tu gostou, né? Tu gostou de falar das parcerias? Vamos falar das parcerias? A parceria Eu do... me incomodei com essas Da parcerias, mas barbearia. agora já passou, Superou? já o pessoal tá gostando. O pessoal tá usando aí, conheceu, tá gostando. Os solteiros, né? Não, solteiros, óbvio. Bom, vamos lá. Clube Gentleman de vantagens funciona assim, ó. Você paga um valor fixo e faz quantos serviços você quiser. A gente tem o de corte, o de barba e o de corte e barba. Vamos falar do de corte, que é o mais vendido. Você paga R$ 99,90 no mês e corta quantas vezes tu quiser o cabelo. Por R$ 99,90. Então se quiser vir toda semana, R$ 99,90. Quiser vir todo dia aqui encher meu saco, R$ 99,90. Quiser vir uma vez no mês, R$ 99,90. O problema é teu, não veio porque não quis. R$ 99,90, tu corta o cabelo quantas vezes tu quiser. Mas é só pelo valor? Calma, pai, calma. Segura, os guris vão te dizer, ó. Tu consegue deixar horário fixo, paga igual Netflix, então não consome todo o teu limite do cartão, é uma cobrança recorrente no teu cartão. Tu tem direito a sorteios exclusivos, descontos exclusivos aqui na barbearia e no clube de descontos também que tu tem acesso, além dos horários exclusivos. O clube de descontos é o que faz o olho do Júlio brilhar, então eu vou falar. Clube de descontos a gente tem parceiros onde você tem desconto além dos descontos aqui na barbearia. Então você ganha R$10 de incentivo para apostar na Mr. Jackbet, quem sabe lá ganhar um dinheirinho apostando em futebol ou outros esportes, tá?
Futebol americano, como é que fala só? Futebol. American Football. American Football. Fala Dá pra NFL. postar lá também. Agora acabou, vai recomeçar a temporada, dá pra postar lá. Você tem 5% de desconto no orçamento da mão de obra da Nota 10 Suspensões. Os caras são referência em suspensão automotiva. Você tem 10% de desconto na estética, na lavagem do seu carro, na estética automotiva Seven Studio Automotivo. Você tem 5% de desconto na Silva Sport CWB, que você pode comprar camisa de time, camisa de basquete, só coisa legal. E você Tia tem Vanessa. R$20 de desconto na casa de massagem Vanessa VIP, lá do Santa Quitéria, tá? Lugar muito legal, um bar executivo. Tenho certeza que você, usando esse desconto, usando essa vantagem que o cliente do Clube de Gentlemen tem, você vai gostar. Beleza? É isso? A massagem de lá é diferente daqui, tá? Só pra não complicar o gaúcho aqui depois. E te fizeram perguntas lá? Sim, recebi algumas perguntas. E quando você pega aí, eu vou falar um negócio aqui. Gente, Teacher Murilo aqui, muito obrigado, Teacher Murilo, por ter vindo. Obrigado por ter participado aqui. Demoramos, mas conseguimos marcar. Sim. E espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado da pizza, do lugar e do tratamento. E que venha mais vezes. Tem uma proposta pra você. Tem uma proposta, vou fazer aqui ao vivo. Eu tenho uma amiga minha, que é ucraniana. E ela só não veio ainda porque eu não tinha conseguido um tradutor. Olha só, cara. E daí eu ia convidar você pra ser o tradutor. Eu sou da área de Desculpa a tradução, piada hein? pesada, é tua amiga, o Arthur Duval, conheceu ela? Não, lá o Mamãe Falei? Não, não, porque ela é rica. Sorte dela. Ela é rica? Ah, então sorte dela. Ela é rica e ele não curtiu. Ah, show de bola. Mas ela só não veio ainda porque ela veio lá da Ucrânia mesmo, fugida da guerra. E só não veio porque não tinha um tradutor e eu tava esperando alguém Pô, pra... traz aí, vai ser um prazer. Vai ser traduzir, bem legal tá essa aí. conversa, assim, ela vai contar bastante sobre lá e a gente vai ter um tradutor aqui simultâneo, né? Então já te faço convite aqui. Eu fiz um convite aqui agora, porque daí não tem como você dizer não. Tá gravado, ele falou que sim. Ele falou que vem, viu? Não, pode Então agora nós vamos ao quadro Pergunte a Si Mesmo, onde o convidado vai lá, faz as perguntas no próprio Instagram dele. Vocês vão lá, mandam pra ele, ele mesmo vai ler aqui e a gente só vai escutar. Parece coisa preguiçoso, mas essa era a ideia do quadro mesmo, que quanto mais ele fala, melhor pra gente. Pode Bom, ir. eu tenho 4 perguntas aqui, né? Bom, eu falo que são perguntas chaves. Vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi: como surgiu o método de ensinar com filmes? Esse método que eu utilizo hoje, né? Você entra no meu Instagram lá, vocês que estão aqui me acompanhando, se vocês entrarem lá, vocês vão ver um monte de vídeo de 1 minuto ensinando com filme, né? E eu falei aqui realmente como surgiu essa metodologia, né? Isso se tornou meio que um brand, né? Eu até tatuei aqui o meu logotipo, né? Um óculos americano. E isso se tornou meio que um brand, né? Seria o meu lado exclusivo ensinar com filmes, né? Então, fazendo isso já há mais de 6 anos, eu entendo que é uma forma que eu já consegui ajudar muita gente através dessa metodologia. Algo que funcionou comigo, né? Eu não reproduziria isso se não tivesse funcionado comigo primeiramente. Então, como surgiu, foi dessa forma. Realmente na sala de aula, eu, né, trouxe para os alunos gostaram, a gente decidiu editar vídeo. Graças a Deus eu vim da área de TI, eu já sabia editar vídeo, então hoje é o trabalho que eu faço, inclusive até hoje, editar vídeo, fazer live, né, todos os dias. E surgiu desse lado de querer realmente tornar o aprendizado interativo, divertido, né, acima de tudo. E a outra pergunta? Bom, qual o segredo para crescer nas redes sociais? Que é um lado mais técnico, né? Olha, no meu ramo de trabalho, uma das coisas que mais me ajudou a crescer nas redes sociais foi a questão da qualidade no conteúdo, que é uma coisa eu prezo muito hoje, mas também a frequência do conteúdo, porque não adianta nada eu publicar uma aula legal lá e, pô, tem uma aula por mês. Tem gente que produz uma aula por dia, então eu falei, eu quero produzir algo de qualidade que realmente seja frequente. E uma das coisas que mais me ajudou foi realmente gerar valor. Então eu pego uma aula lá que eu fiz 5 anos atrás ensinando inglês com Shrek. Hoje é uma aula que tem 1 milhão de visualizações. Já gerou valor para muita gente, para realmente milhares de pessoas em muitas escolas, que o vídeo já foi passado inclusive em muitas escolas públicas, né? Então assim,
uma das coisas que me ajudou, que eu tenho certeza, foi o fato de conseguir gerar valor para muita gente. Então, eu falo que o modo de você crescer nas redes sociais, ganhar seguidores, tá ligado ao quanto de valor, ao quanto de transformação você gera, ao tanto de impacto que você gera, ao quanto que você transborda aquilo que você sabe. Então, quanto mais você transborda, consequentemente você acaba crescendo. E é natural, né? Um processo que você não precisa fazer força para isso acontecer. Então, quanto mais eu aumentei a minha frequência de produzir conteúdo de qualidade, né? Não só por produzir, né? Pra ser blogueiro, mas, poxa, eu entrei nessa com um propósito. E o meu propósito é ajudar pessoas, é servir pessoas, né? Então, eu entro nessa vibe, pô, eu vou produzir um conteúdo top, não tô nem aí se não vai me dar dinheiro. Eu escolhi um nicho que é impossível de ganhar dinheiro do YouTube, que é com filme e série. Você executa lá uma cena de filme de 30 segundos, você não tem monetização. Você executa uma música de 15 segundos, o YouTube já corta. Então é um nicho que realmente não dá retorno. O YouTube, a própria plataforma do YouTube não dá retorno para isso. Mas foi um modo que eu escolhi para seguir, um caminho que eu escolhi para seguir. Me ajudou muito a crescer por ser um conteúdo divertido, mas que eu falo, é uma semente de realmente constância, né? É você produzir um pouco por dia, e isso de fato você consegue atingir a excelência, né? Não adianta, o sucesso em qualquer coisa ele é treinável. Então eu não comecei perfeito, eu pego meus primeiros vídeos e eu falo, mano, que bosta. Muitos deles eu ocultei lá. Mas a gente vai melhorando aos poucos, né? Você vai aperfeiçoando aos poucos. Toda semana eu faço uma coisa, que é, eu analiso o meu conteúdo, eu falo, como é que eu posso melhorar isso aqui semana que vem? O que eu posso inserir de novidade? Como é que eu posso fazer para servir mais, para ajudar mais? É aumentar o tempo, é trazer coisas da realidade, né? Eu tenho entrado numa vibe de trazer o inglês da vida real. Analisar cenas tipo Friends, Eu, Patroa as Crianças, Todo Mundo em Chris. Cenas que tratem do cotidiano, né? Vocabulário do cotidiano. E à medida que eu vou fazendo isso, automaticamente as redes sociais elas crescem, porque é algo diferente realmente. Mas o meu propósito tá em conseguir ajudar o máximo de pessoas possível. Isso, consequentemente, vai sendo retribuído lá no final, né? E não tem atalho, né, velho? Não tem atalho. Dá trabalho realmente. mesmo, é isso aí. Muita gente fala, como é que você faz pra ganhar seguidor? Pô, não é ganhar seguidor, você conquista essa galera. Porque seguidor não é número, são pessoas, Tem né? que manter depois. Né? Manter que é e mais a forma difícil. como você capta é a forma que você vai sustentar. Então eu penso que não existe um segredo, né? Cara, é você ser autêntico, é você ser você, é você ser frequente, você ser constante naquilo, né? A gente obriga aqui, é diferente. A gente obriga a se inscreverem. Eu gosto de uma abordagem mais... É diferentinho, assim, mais ameaçar a bem. família, tá com a mãe amarrada aqui, Isso, do ladinho aqui, uma ó. abordagem mais sutil, eu digo. E é bem natural, sempre vai ter mais gente assistindo do que gente inscrita, né? Muitas É vezes, bem pô, normal. Eu pego um vídeo lá meu que tem 1 milhão de visualizações. Eu penso, mano, como é que pode, velho? Eu tenho hoje 146 mil inscritos no YouTube, né? Eu penso, caramba, por que pelo menos metade disso não se inscreveu, né? Então muita gente entra, assiste por curiosidade. Eu olho a estatística lá, 60% não é seguidor. O pessoal fala que isso é uma média, né? De 50% a 60% assiste você, mas não é inscrito. Então, é um porém também. Eu peço em todos os meus vídeos pra deixar like, pra comentar, pra se inscrever. Nem xingue, né? Não adianta. Nem xingue. Porra. Toda mídia é uma boa mídia, dizia Donald Trump. Anitta. Bom, outra pergunta que eu recebi foi: como começar a aprender inglês? Eu acho que o caminho ele começa a partir do ponto que você ressignifica todas as crenças que você tem sobre o inglês primeiro. Não adianta começar a aprender inglês se não ressignificar a mentalidade. Se você começar a aprender inglês já pensando que você não vai conseguir, você realmente não vai conseguir. Isso é psicológico, a sua mente ela já barra. Opa, o cara falou que não tem capacidade, então não vai. Mesma coisa na academia, se você fala assim, mano, eu não vou dar conta. Já era, seu cérebro mandou no corpo, rejeitou aquela ação futura. Em relação a aprender inglês é a mesma coisa, né? Como que a gente começa a aprender? Primeiro ressignifica a mente. Primeiro entenda que qualquer pessoa pode se tornar fluente a partir do momento que muda os hábitos. Muda o consumo. Então, a gente fala, né? Precisa converter todo mundo português brasileirado pro inglês. Pô, se o cara não quer mudar o celular pro inglês, começa das pequenas coisas, né, realmente, né? Você começar a assistir em inglês, você começar a ouvir em inglês, você começar a ler em inglês, você começar a falar em inglês, que nem o Gaúcho falou, né?
você pegar alguém pra você ensinar. Você não precisa ser professor pra ensinar. Você pode chegar pra alguém e falar uma coisa que você aprendeu num vídeo, numa dica, né? Um negócio de pronúncia que a gente falou aqui, você passar isso pra alguém. Você externa, aquilo realmente há uma tendência maior a ser mantido a longo prazo no cérebro, né? Então, eu vejo que hoje o modo de começar a aprender inglês, eu até postei um vídeo hoje lá no Instagram falando sobre isso, é você estudar com aquilo que você gosta. É você arrumar um meio de fazer aquilo ser constante. Hoje, um dos principais desafios de quem começa não é o começar, é o permanecer. É um fato. Agora, em janeiro, muita gente começa a estudar inglês. Muita gente começou, muita gente. Promessa de fim de ano aí. Cara, chega agora em março... Academia e inglês. Exatamente. Chega agora em março, muita gente desiste, muita gente para. E aí a gente que trabalha com curso online, a gente tem que ficar aqui no pé. Gente, e aí? Já estudou hoje? Eu tenho um jargão nas redes sociais que eu fico perguntando todo dia. Já estudou hoje? Pra realmente instigar as pessoas a serem constantes. Mas se não ressignificar isso no início, a pessoa ela vai fazer um esforço que eu tô pagando um curso, já tô fazendo demais. Né? O meu curso lá do Zero à Fluência... O cara acha que só de pagar vai... Né? É igual faculdade, né? Tem gente que acha que só o fato de você pagar já tá fazendo bastante. Pô, não é isso. Você tá entrando num universo que você vai ter que ralar pra caramba pra dominar aquele assunto, né? Então no inglês não é diferente. Você precisa entender que é o quê? É uma jornada de micros resultados. Igual academia. Você não entra pra fazer 6 horas por dia de academia por dia. Você uma faz hora... hoje 10, né? Um exemplo de estudo de inglês, né? Eu falo que se você fizer pelo menos 15 minutos de aula por dia, de 10 a 15 minutos, hoje a gente tem muitos aplicativos, né? Jogos em inglês pra você praticar. Se você fizer esse pouquinho por dia, isso no longo prazo faz muita diferença. É muito mais valioso do que o cara que faz 2 horas de curso tradicional por semana. É igual tocar violão, né? Tocar violão é a mesma coisa. Deixa eu só responder a pergunta dele por ele, porque eu acho que ele foi muito didático. Parabéns, tu é foda, tu é inteligente. É o seguinte, a pergunta é... Lê a pergunta de novo. Como começar a aprender inglês? Seguindo o Teacher Murilo no YouTube. É o jeito mais fácil. É isso aí, cara. O jeito mais Pô, fácil. falou bonito pra caralho, legal, mas vamos vender, vamos vender. Teacher Murilo no YouTube, ó, o homem Esse tá é o trajado jeito. aí de Lakers, boné do New York, os caras, isso custa dinheiro, porra. isso aí. Seguinte, a nega véia dele, ela quer uma graninha Ó. também, ela quer ir no Pátio Patel comprar tudo que ela quiser na frente. Não, seguindo o Teacher Murilo no YouTube, irmão, Ó, é isso aí. Eu vou fazer isso o seguinte aqui, eu vou abrir um cupom. O nome do cupom é esse aqui, ó, podcast daí. Você vai digitar o cupom no link teachermurilo.com/do Zero à Fluência. Lá você vai conseguir inserir esse cupom, podcast daí. E quem entrar somente hoje, né, aqui assistindo, você vai conseguir um desconto de 50% para entrar na jornada do Zero à Fluência, meu curso vitalício. Olha isso. Oportunidade única, hein? Olha só, vocês vão perder essa. Tem uma pergunta aqui que mandaram também. Vanessa do Santa Quitéria. Que sacanagem. Murilão, lembra de mim? Murilão. É mentira. Fazer o homem apanhar antes do pau tá quente ainda, cara. Não faz isso. Tá louco, cara. Vai dormir na sala. Vamos ao último quadro agora, Bora lá. que é o Pauta Quente. Um quadro onde o convidado responde. Só apagar a luz ali. Como é que fala isso em inglês? Pauta Quente? Pauta. Vai se meter ruim. Pauta. Dick Ah, Hot. peguei Cara, eu consegui quebrar o professor. Que Dick legal. Hot. É um quadro onde a quinta série surge, a família brasileira está assistindo assim imensamente. Então vamos lá. As perguntas. É bate-bola, jogo rápido, você responde aqui o que vem na tua cabeça. Futebol americano ou futebol brasileiro? Futebol brasileiro. Qual a melhor cidade para um brasileiro morar nos Estados Unidos? Orlando. Quantos alunos precisam para fazer uma prova oral bacana? 4. Inglês não tem acento porque americano não tem bunda. Não faço ideia. Língua presa é um tipo de idioma? Acredito que sim. Diga bem rápido em inglês. Peixe, bola e gato. Fish. Ball. Não, é rápido. É rápido. Qual que é a última? Gato. Fish. Ball e depois cat. E depois. Teacher Murilo, aonde você aprendeu a usar bem a língua? Eu aprendi treinando em casa, né? Sozinho. Modo autodidata. Eu acho que essa pergunta é só de você.
dele. Eu acho que o mais legal dela é fazer com gestual, tá? A luz tá apagada, a galera não vai pegar. E aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Aqui fica mais fácil, aqui a câmera tá me pegando. Você gosta de um basquetinho? Não, eu gosto de basketball. Última pergunta, o que você deixaria escrito na sua lápide? Já estudou hoje? Show! Muito obrigado, Tenente Murilo. Espero que se inscrevam, assistam e compartilhem com a galera aí. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, thank you. Tchau!